Bom, boa tarde a todos. Bom, para dar início, eu quero dizer para vocês que nosso único interesse aqui em fazer esse fórum é esclarecer ajudando tanto os desencarnados quanto os desencarnados, pois todos nós somos chamados de humanidade. Então, o intuito de falar sobre esse tema, que é o suicídio e suas consequências materiais e espirituais, é para nós mesmos, né? E é lastimável que a gente tenha que dizer que esse assunto é atual, né? Realmente é muito constrangedor, inclusive, porque apesar de tudo, ele é algo que está acontecendo na nossa humanidade atualmente. Mas antes de nós iniciarmos, eu vou fazer uma pergunta, que é a seguinte: o luto de quem perde alguém por suicídio é diferente daquele que perde alguém por doença ou por acidente? Ou seja, a dor, a saudade, as culpas, enfim, são as mesmas? E para começar, eu vou fazer um pequeno convite para duas pessoas, para que façam para mim um depoimento. Eu vou chamar inicialmente a Dona Eubéia. Dona Eubéia um dia ela chegando em casa, ela me trouxe um texto que ela leu e amou. Eu falei, pois então, ele vai ser da nossa abertura. Vem aqui, Eubéia. Porque ele é super pertinente ao nosso tema. E a resposta desta pergunta. Por favor. Eu vou falar sobre a saudade, de Pablo Neruda. Saudade é a solidão acompanhada, é quando o amor ainda não foi embora, mas o amado já foi. Saudade é amar um passado que ainda não passou. É recusar um presente que nos machuca e não ver o futuro que nos convida. Saudade é sentir que existe o que não existe mais. Saudade é o inferno do que perderam, é a dor dos que ficaram para trás. E é o gosto da morte na boca de quem continua. Só uma pessoa no mundo não sente saudade, aquela que nunca amou. É esse o maior dos sofrimentos, não ter por quem sentir saudades, passar pela vida e não viver. O maior dos sofrimentos é nunca ter sofrido. Então, um dos sentimentos, né, que a gente tem ao se falar de luto. E agora, a minha amiga Iris também vai fazer um depoimento a partir da experiência dela. Então, por favor, amiga, para responder essa pergunta, é diferente? Bom, pessoal, boa tarde. Boa tarde. O dia que a Clô me ligou para poder vir aqui dar o depoimento para vocês, eu fiquei pensando no que eu iria dizer, né? E aí eu perguntei, né, Clô, qual que seria o conteúdo desse fórum de vocês, e ela me disse que haveria uma divisão, que o Arnaldo falaria um pouco do espiritismo como ciência, né? E que você falaria um pouco como filosofia, né? Bom, primeiro deixa eu me apresentar, por favor. Para quem me conhece, meu nome é Iris, eu sou irmã do Irã, que há 2 meses e 20 e poucos dias se suicidou, que era casado com a Sinara,
filho do Roque, Bernadette, enfim, eu acho que todo mundo aí soube do fato. Né? E, Clô, quando você me disse que ia ser tratado ciência e filosofia, e eu te perguntei quanto tempo eu iria falar, você disse uns 8 minutos, talvez eu fale 10. Então tá bom. Tá? Porque eu fiquei pensando nessa questão, já que aqui é uma casa espírita, estou muito feliz de estar aqui pela primeira vez, mas eu já frequento o Francisco de Assis em Varginha desde 2011, 2 vezes por semana, fazendo os cursos, estudando lá também. Eu queria dizer, antes de dar o meu depoimento, como a gente pode chamar, do tríplice aspecto da doutrina espírita, né? Vista como ciência, filosofia e religião. Porque eu acho que não fosse o sentido religioso da doutrina, talvez eu não teria condições de estar aqui. Pelo seguinte, eu não acho, como é um depoimento pessoal, que haja diferença na dor dessa perda. Eu acho que o que existe é o que você faz com ela. E aí, dentro da doutrina espírita, o lado religião é onde eu falo da fé que a gente tem na vida, né, da fé que a gente tem em Deus e na certeza de acreditar que existe vida após a morte. Isso para mim foi fundamental. Fui eu que encontrei meu irmão, eu tenho a cena dele na minha cabeça todos os dias, e fui eu que tirei os meus pais de lá. E eu não falo isso assim, por quê, né? Talvez eu tivesse o maior preparo desse conhecimento, desse estudo dentro da minha família para entender a dinâmica da vida após a morte, de alguma coisa nesse sentido. Né? Mas eu acho que o que a gente faz com a morte que é o que fica, porque eu sei que ele está vivo, eu sei que ele continua, e eu sei com uma certeza de rocha dentro de mim. Não existe margem para dúvida nisso. Me senti um pouco com calma. Então, eu acho que o Espiritismo ele traz a ciência para o estudo do entendimento dessa questão após a morte, a filosofia, né? Quem somos, para onde vamos, por que isso, por que aquilo, e a fé, porque sem a questão religiosa, sem a fé, sem essa certeza desse outro lado, fica difícil. E para minha família, os meus pais são extremamente católicos, dogmáticos, ritualistas, Eucaristia, igreja. Quando eu comecei a aparecer com livros espíritas, minha mãe disse que eu estava entrando por um caminho sem volta. Né? Então mesmo. Então mesmo, graças a Deus. Um caminho, graças a Deus, né? Hoje ela já lê meus livros espíritas, olha como a gente evoluiu. Nada como poder. Né? Então, assim, quando eu voltei para Lai Mendes, eu morei 10 anos fora daqui e eu voltei para Lai Mendes em janeiro. E eu voltei para Lai Mendes muito insatisfeito de voltar para Lai Mendes. A palavra é essa. Eu não queria voltar para a casa dos meus pais. Quando a gente volta para a casa dos pais, a sensação é que a gente está dando um passo atrás, né? E 4 meses depois aconteceu isso na minha família. Então eu acho que as coisas talvez são providência. Porque não fosse eu estar hoje na casa dos meus pais, eu acho que a situação de cuidado seria mais difícil. E o que eu vejo 2 meses depois, com o falecimento do meu irmão, é que, para mim, quando eu voltei para a Lai Mendes, eu sempre tive uma relação muito difícil com meu pai. A gente não se bica, vamos dizer assim, ou pelo menos não se bicava nas ideias, nos pensamentos, etc. A gente sempre discutiu muito, bateu muita boca. Quando eu voltei, eu acreditava que o que estava havendo era uma oportunidade de eu resgatar uma relação, sabe? E depois que isso tudo aconteceu, o meu pai acorda de manhã antes de trabalhar, vai no meu quarto, me dá beijo, fala que me ama. A minha relação com a minha irmã se aproximou demais da conta. Né? O que eu tinha com a minha mãe, que já sempre foi muito forte, é uma certeza que eu acho que eu fui filha dela nas 10 mil encarnações que eu já tive, viu, irmã? E o que eu vejo é que, de fato, a caridade começa em casa, né? E que a fé é o que nos sustenta muitas vezes na vida. A minha família segue, como sempre, né? Todos têm que seguir.
graças à fé da minha mãe, apesar não, né, eu acho que tudo é válido, mas dessa questão do catolicismo arraigado demais, não ter certos entendimentos e conhecimentos, mas é o que sustenta a minha mãe. Ela disse outro dia uma coisa muito bonita que ficou marcada para mim, que amar a Deus sobre todas as coisas é você entregar o seu melhor para Ele, e que ela deu o melhor dela para Deus. Então, para finalizar, eu acho que todas as coisas que a gente enfrenta valem o que a gente faz com isso depois. Eu me sinto e me considero uma pessoa melhor depois da vida. Então é isso. Obrigada. Obrigada, Lila. Na verdade, o fórum de hoje é isso, é mostrar a nossa transformação. E com isso, vamos fazer algumas reflexões para ver quando não acontece uma prática dessa, ou seja, o empurrão que a vida nos dá naturalmente, com uma perda, com o pensamento, com a lógica, com o raciocínio, a gente tem que seguir com esses exemplos. Então, a primeira resposta, se o luto é igual nas duas circunstâncias, é que quando se trata de luto, o que nos envolve é a perda, ou seja, nunca a culpa. Então, nos dois exemplos, o que nós temos é uma perda, mas nenhuma delas deve ficar a culpa, porque muitas vezes, em determinadas circunstâncias pessoais, existe a culpa. Então, vamos iniciar definindo o que é um suicídio. É uma atitude individual de extinguir a própria vida, considerando como a única alternativa possível para escapar de uma situação considerada insuportável. Então, a pessoa que desencarna de uma forma voluntária, ou a gente pode dizer um acidente da razão, ele toma essa atitude por um desespero mesmo, porque a situação em que ele vive naquele momento se torna insuportável para ele. Essa é a primeira coisa que a gente tem que considerar. Então, gente, mas por quê? Mas por quê? É por isso. A situação estava insuportável. E nós temos uma estatística que nos coloca que no mundo, pra vocês terem uma ideia, diariamente, 3.000 pessoas cometem esse acidente da razão. Sabe o que significa 3.000 pessoas por dia? Eu fiz um cálculo junto em casa esses dias, é o seguinte, aqui em Eloy Mendes nós temos quanto? Uns 30 mil. 27. Pegamos 30 para fechar a conta redonda. Seria 10 dias, em 10 dias, acabaria com Eloy Mendes. Né? Então, é uma visão de que as coisas estão realmente desesperadoras. Eu vou dividir o meu trabalho em visões filosóficas, psicológicas e espirituais. Vamos iniciar pelas filosóficas, uma visão dos filósofos, porque eu sou filósofa, né? Eu adoro filosofia, então fui atrás deles. E, segundo alguns filósofos, o suicídio é o maior problema dos filósofos. Quer dizer, o questionamento maior diante de um filósofo é esse. O que acontece? Né? Por que esse desespero? E aí chega-se à conclusão que a pergunta aqui não é por que os seres humanos se suicidam, mas se devem ou não fazê-lo. Porque o filósofo pergunta, né? Ele questiona, né? E por quê? Pode, não pode? É lícito, não é lícito? É permitido, não é?
E aí a gente vai para o Descartes, que o Arnaldo mencionou. Esse filósofo diz assim: a vida sempre oferece mais bens do que males. Suicidar-se é fazer mau uso do livre-arbítrio. Primeiro, ele está mostrando, para nós que ouvimos a palestra do Arnaldo, que existe uma faculdade, a nossa faculdade de livre-arbítrio, ou seja, nós podemos ou não alguma coisa. E ele diz que na vida tem coisas, se você for medir numa balança, nós temos muito mais coisas boas do que ruins. E de fato, se a gente olhar para nós aqui, só nosso público aqui, nós estamos com saúde, por isso que nós estamos aqui. Então nós temos mais bens do que males. A gente vai para Spinoza, que é um grande também, e diz assim: o princípio da virtude é o esforço para conservar seu próprio ser. É o instinto, né? Que é das faculdades, instinto. O suicídio não é um ato de virtude. Por que ele usa a palavra virtude? E por que o Spinoza, aliás, o Descartes, usou livre-arbítrio? Reparem nisso. Já a gente explica. O suicídio não é um ato de virtude. E a virtude aqui é porque nós, ao encarnarmos, ou quando nós fomos criados, quando a gente vem para esse mundo, nós estamos com virtudes e defeitos. E a partir desses dois, nós temos o nosso trabalho de equilibrar. Porque nós não somos nenhum santo. Mas também não somos para jogar fora. Né? Porque estamos no mundo de expiação e provas. Não estamos mais lá nos mundos primitivos. Então nós temos algumas virtudes que as reconhecemos e que podemos desenvolvê-las. Temos um outro, Sartre, que diz o seguinte, esse é mais novo, né? Mais recente. É errado, porque é um ato de liberdade, por quê? Porque é um ato de liberdade que destrói todos os atos futuros de liberdade. Olha que inteligente responder desse jeito, não é? Quer dizer, você tem um ato de liberdade, você quer tirar a tua vida, você tira. Mas ao mesmo tempo, você está tirando a liberdade de todas as outras coisas que você ia fazer. Bom, a primeira coisa que a gente pode observar aqui, que esses três selecionados para falar sobre isso, eles não falam de Deus. Falaram de Deus? Eles falaram se é certo, se é errado? Não. Eles estão mostrando como é que as coisas funcionam dentro de você, dentro do livre-arbítrio que você tem, dentro da liberdade que você tem, dentro das virtudes que você tem. Que são instrumentos que você tem que usar para progredir, para crescer. Então não tem culpa aí. O filósofo não trabalha com culpa. Então, entramos numa investigação com a sociologia. Deixando um pouco a filosofia, vamos para a sociologia. E nós temos um que chama Durkheim. Não é isso? Durkheim. Porque a Dona Elber, né, formada em sociologia, tem que dar umas corrigidas aqui. Então, ele é considerado o pai dessa ciência. Porque até pouco tempo atrás, sociologia não era ciência. E ela se torna ciência por quê? Porque se percebe a influência da sociedade na individualidade do ser. Então, para isso ele diz o seguinte, olha, cada sociedade está predisposta a um contingente determinado de mortes voluntárias. Quer dizer, toda a sociedade vai ter isso. Não é aqui só em Elements, não é só no Brasil. E que
interessa a sociologia sobre o suicídio é a análise de todo o processo social, dos fatores sociais que agem sobre o indivíduo, mas também sobre o grupo, sobre o conjunto da sociedade, porque cada sociedade possui, a cada momento da sua história, uma atitude definida, em relação ao suicídio. O que significa? Que hoje nós podemos ter mais gente nessa ação num determinado lugar, amanhã vai ser em outro, depois em outro. Ele muda. E por quê? Se você faz isso no trabalho estatístico, você percebe que existe essa mudança. E por quê? Ele responde, porque se o indivíduo cede, né, se ele deixa ao menor choque das circunstâncias, é porque o estado em que a sociedade se encontra fez dele uma vítima sob medida, que é o suicídio. Então nós não podemos também nunca deixar nas nossas análises, para deixar de lado, né, a sociedade como responsável também de um desespero. Bom, falamos de filosofia, sociologia, vamos para uma religião. E eu pego o catolicismo, porque o catolicismo, queira ou não, ele é o que mais nos envolve, né? É uma das nossas últimas encarnações, é ela que está na nossa mente, no nosso sistema límbico. Então, o que o catolicismo fala? Ela condena e vê o suicídio como um pecado, um desrespeito às leis de Deus. O catolicismo assumiu um posicionamento segundo o qual os católicos não podem cometer suicídio, pois compreende ele, o catolicismo, que o mandamento não matarás proíbe matar nós mesmos. Então, que diferença tem aqui desse conceito com o que nós vimos nesses outros dois anteriores? Quem? Que não é só matar nós mesmos, né? Que o morrer tem outro significado. O que chama muito atenção aqui, mas isso que você colocou também, é que aqui começa a ter julgamento. Fala que está proibido. E se está proibido, existe umas consequências do mesmo tamanho. Ou seja, você comete um pecado. E pecado, nós sabemos que você vai para onde? Para o inferno. Então, essa é a diferença. Que vai lá para a nossa glândula, né, da memória e fica ali. E faz todas as nossas atitudes serem a partir desse conceito. Bom, eu preciso mostrar para vocês que nesse momento, enquanto o catolicismo está às soltas, porque nem, digo assim, nem o espiritismo não existia, nesse contexto que eu estou montando, esse cenário, nós tínhamos o teocentrismo. Teu quer dizer Deus, centrismo é o centro. Então, nós seres humanos acreditávamos até então que Deus é o centro, no sentido de que Ele que manda, Ele que te castiga, Ele que dita o que vai acontecer com você, Ele pessoalmente. Então, esse era o momento, tinha o teocentrismo. Na sequência do desenvolvimento da inteligência do ser humano, entra o antropocentrismo, que começa a indagar o anterior, dizendo assim, poxa, mas não pode ser Deus no centro, e o homem? Aí eles começam a perceber que quem está no centro das responsabilidades e das consequências é o homem, não é Deus que te castiga e que, enfim, te tira e te põe
deste mesmo castigo, mas que as consequências é do indivíduo. Então, o homem como centro da atenção do pensamento. E é nesse momento, inclusive, que há uma separação da teologia com a filosofia. Porque antes era uma coisa e não existia filosofia. A teologia era só a parte religiosa. Os renascentistas, que tiveram uma forte influência na humanidade, eles começam a defender o antropocentrismo e colocam um item a mais, que é a razão, que já era do pensamento, a razão, o homem e a matéria. Ou seja, é como se eu dissesse espírito e matéria. Coisa que não se pensava nisso. Porque morrer, mesmo se fosse por um acidente da razão, ou se fosse pela morte natural, era uma coisa, vamos dizer assim, era definitivo. Então, ou você ia para o purgatório, para o céu, para o inferno, e nunca mais saía de lá. Era uma coisa definitiva, fechada. Então, os renascentistas ajudaram um pouco nessa reflexão, e os mais conhecidos são o Maquiavel, o Copérnico, o Galileu, Galilei, são que vieram da ciência, Descartes, que a gente já falou, mas que ajudaram muito a abrir a nossa mente, a deixar de sermos pequenos em termos de análise crítica das coisas. Porque quanto menor você é em análise crítica, mais preconceituoso você será. Vocês acreditam nisso? Porque você não compara uma coisa com outra, você fica só com a tua opinião. Como é que você quer mudar? Aí você julga. E aquele mandamento que é verdadeiro, não julgais, quando você vai ver, você não pratica. Na sequência, então, vem um terceiro movimento, que é o estoicismo. O estoicismo, ele é interessante porque ele diz assim: o homem é livre. O estoicismo é isso. O homem é livre para tudo, inclusive para decidir sobre sua vida, se quer se matar ou não. E eu estou trazendo isso porque eu quero mostrar para vocês que só o nosso pensamento, ou seja, tem muita gente que pensa diferente. Está aí o estoicismo, que diz: não, ele é livre, se ele quer se matar, daí qual o problema? Então, o controle da vida passou a pertencer às pessoas e não mais a uma entidade divina, no caso a igreja. O homem passou a ser livre para praticar o que quisesse, independentemente de ser pecado ou não. O suicídio, neste caso, não é mais uma ofensa a ninguém, embora os estoicistas concordem que é muito triste. O ser humano é dono de si mesmo e possui o direito de fazer o que bem entender com a sua vida, até mesmo decidir sobre o momento de sua morte. Então vejam, mais uma vez, eu estou trazendo isso, não é para dizer se está certo ou se está errado, mas é para dizer que tem gente que pensa diferente de nós, sempre. Então, a primeira coisa que o Espiritismo faz é não trabalhar com culpa. Mesmo porque, como disse a Iris, é ciência, filosofia e religião. Alguns falam que é moral em vez de religião. Certo? E aí, a pergunta que se faz é: como conciliar
Agora, a prática de tirar a sua própria vida, porque você tem que conciliar. Você está ali, você foi educado com uma coisa, você quer outra, você sente outra, enfim. E ali essa imagem, mais ou menos, os conhecimentos que a gente traz, morais, porque a religião nos ensina a moral. A filosofia nos ensina estilos de vida. E a ciência coloca a nosso dispor os seus descobrimentos. Então, como conciliar? Primeiro, a parte ética, porque nós sabemos, nem de nós mesmos, não do outro, mas nós sabemos o que é certo e o que é errado para nós. Como conciliar com a moral que a gente aprende, que a gente estuda? E como considerar a parte racional? Quer dizer, são três coisas, eu sou 3 em 1. Eu tenho a minha parte moral e a minha parte racional, né? Eu penso, eu critico, eu experimento. Então, a primeira coisa que a gente vai ver no quadro aqui é a diferença entre ética e moral. E é a seguinte: ética, vamos começar de lá, de cima para baixo, da ética. Ética é um princípio. O que é princípio? É a base do que você acredita. É um princípio. Tudo tem um princípio. Na minha casa tem um princípio, na escola tem outro princípio, aqui nessa casa tem um princípio. Hora de chegar, hora de sair, tudo isso é princípio. Como é que eu acredito naquilo? Ética é permanente. Porque se é algo para a humanidade, não é para o brasileiro, para o chinês, para o japonês. É para todos. E se eu estiver diante de um problema e considerar que é para todos, eu estou trabalhando a ética. Ética é universal, a mesma coisa. Permanente e universal. Ou seja, não muda com uma lei. Ah, vamos votar. Sim, não. Né? Vamos impugnar. Não. É universal ou permanente. É regra. É regra. É teoria. Sim, uma ética é uma teoria, né? Que a partir dela a gente caminha. É uma reflexão e trata também do bem e do mal. O que é a moral? Como que ela funciona? O que ela trabalha? A moral é uma conduta específica. Moral é temporal, é aqui, não é nem ontem nem o futuro, é só agora aqui. Então, é cultural. A cultura muda. É conduta da regra. É a prática, é a ação. Trata do certo e do errado, que é diferente que tratar do bem e do mal. Então, quando os dois, nós temos que estar sempre com ele no pensamento. Quando a gente vai falar, isso é desse jeito ou não? Faço ou não faço? Trabalhar com a ética. Porque a ética, ela questiona a própria moral. Porque a moral é do homem no momento. E a ética é a hora que você reflete sobre, mas por que é desse jeito? Quem disse que pode ser assim? Não pode ser assado? Muito bem. Então, vamos voltar aqui onde a gente estava. A pergunta é, como conciliar, certo? Como conciliar a prática de tirar a sua própria vida, pensando na ética da moral e na parte racional. E aí a gente viu ética e moral. E com isso, nós vamos fazer de novo a mesma questão de outro jeito, de outra forma. Considerando que não é uma questão de falta de moralidade, mas uma razão que falhou. Se a gente está comparando, né? Então a gente concilia como? Considerando que a razão é que falhou.
Porque não é uma questão de moral. Porque eu não vou saber nunca, pelo menos por enquanto dentro desse estágio evolutivo que nós estamos, se foi certo ou não. Eu não posso julgar, posso? Vocês acham que eu posso julgar um ato de uma outra pessoa? Então, a única coisa que eu posso dizer, a razão falhou. Por quê? Porque a gente sabe, a gente vê que isso acontece com gênios, acontece com políticos, acontece com astros, acontece com escritores, cantores, jogadores, com qualquer pessoa. Inclusive com os índios, com os indígenas, que não sofrem pressão, que aí vai, porque a pressão é disso, daquilo. Será? Quem tem uma estrutura emocional frágil pode não suportar uma grande perda ou um momento de crise e, no impulso, acaba cometendo suicídio. Essa afirmação é de uma psicóloga do Hospital das Clínicas que cuida só desses assuntos, desse tipo de perda. Então, quem tem uma estrutura emocional, provavelmente, então, essa pessoa que a razão dela falhou, tinha uma estrutura frágil. Agora a gente vai tentar ver quais são as estruturas frágeis exatamente. Porque é fácil falar estrutura frágil, tá? Quais são? Então vamos ver as causas de uma estrutura frágil. E a pergunta que eu ia dizer é a seguinte: por que algumas pessoas desistem e outras não? Porque as pressões, eu também as tenho. Autoestima baixa, um monte de coisa. Eu também tenho. Você não tem, Mariana? Em algum momento da vida, todo mundo tem uma falha. Tem uma pressão maior, né? Uma pressão maior que pode levar a uma falha. Ah, sim. Não, Não, e por que quando leva a uma falha, a pergunta é exatamente essa. Há uma falha, então uns choram, outros se enterram, outro bebe, outro joga, alguém faz alguma coisa, mas por que uns chegam ao... É falta de sensibilidade, né? Do modo como está enxergando o problema, evolução espiritual, Sei lá. Sei lá também, tá? O sei lá é uma resposta boa. Porque eu fiz essa pergunta para várias pessoas antes de montar esse texto. E muitas pessoas falavam exatamente assim, é estima baixa, ou é falta de coragem, ou é falta de... Ou é uma doença. O que você ia falar, Léo? Acho que a gente tem áreas, né? Oi? Acho que a gente tem várias áreas para cuidar. Espiritual, emocional, social. Exatamente. E tem algum momento que essas caixinhas todas aí, elas ficam Todas sincronizadas, né? percentual baixo, que nunca é um motivo, né? É um pacote de coisas. Então você já deu a resposta. Mas, entrando com essa resposta, que é exatamente isso, existe um catálogo de doenças, de síndromes mentais, que chama. É um catálogo de doenças e síndromes mentais. E nesse catálogo, isso é dos médicos psiquiatras, estão catalogadas 300, não é 33, não, é 300 síndromes, que cada uma delas pode levar a essa falha. Fora o que o sociólogo disse, né? Que é a sociedade. Então, olha a complexidade para se fazer uma resposta, para se dar uma resposta. Então, na verdade, eu concluo, somos todos doentes. Porque não é possível que um de nós não tenha uma desse tipo de doença, essas 300. ou pelo menos todos carregamos a semente de todas as 300 ali prontas para dar um susto a qualquer momento.
Para florescer. Porque, na verdade, é o mesmo que dizer que somos simples e ignorantes, que a gente aprende na doutrina espírita. Então, quando a gente diz que somos simples e ignorantes, fomos criados simples e ignorantes para desenvolver na evolução e ter mérito na evolução, na escala evolutiva. É isso. Eu não sei das coisas, eu não entendo bem. Qualquer pressão eu desabo. Qualquer desentendimento me desestrutura. Então, o exercício é esse. O exercício é esse, como o Arnaldo colocou. E não a razão em si. Se somos simples e ignorantes, estamos aqui exatamente procurando acertar. E, na maior parte das vezes, vocês acham que a gente acerta ou erra? Erra. Porque somos doentes. Estamos procurando a nossa cura. Então, a resposta, como o Léo falou, não existe um motivo único. O trabalho é um complexo de situações. E eu trago algumas doenças psiquiátricas, psicológicas, biológicas, fisiológicas, emocionais, que as emocionais envolvem inclusive aquela parte moral, a ética, né? A fé que não é raciocinada, socioculturais, espirituais, que não são condições suficientes para um acidente de razão. Quer dizer, cada uma delas tem que ser associadas, né? É tudo uma soma de fatores. Por isso que quando nós estamos com um pequeno problema, que às vezes nos parece grande, temos que começar a tratar. A gente costuma dizer, aliás, nós tivemos um professor, psiquiatra, médico, que dizia para nós que não existe doenças. Existe o quê? Doentes. Porque somos nós que criamos nossas doenças. Então, quando vem no corpo, quando a gente já toma remédio, quando a gente já está com o corpo não trabalhando direito, com falhas no sistema, é porque a nossa mente já está precisando ser cuidada. Então, há uma condição, há uma combinação de fatores, respondendo a pergunta, né? Se tinha um motivo, não. Há uma combinação de fatores e até religiosos que, embaralhados, culminam numa manifestação exacerbada contra si mesmo. Fora as obsessões, né, gente? Já que nós estamos no centro espírita, fora as obsessões. Então, o que a gente sabe? Que quando a gente faz por a imagem aqui eu achei bonita essa imagem, né? Uma moça recebendo uma notícia qualquer, mas uma notícia triste pela fisionomia dela. Então, sabemos que uma autópsia psicológica mostra que uma pessoa que chega a esse extremo não é porque é louco, não é porque ele é fraco, não é porque ele é covarde e nem porque ele não tem coragem de viver. Porque essas foram as respostas que eu recebi quando eu perguntei a pessoas e fiz a minha pesquisa. Desequilíbrio, né? É falta de coragem, é covardia. Mas eu ouvi isso. Então, ao sair daqui, pelo menos eu tenho que saber que não é nada disso. E a resposta que eu achei muito bonita, que essa vocês podiam decorar, assim, se alguém perguntar,
é um ato definitivo para um problema que devia ser temporário. Não é mesmo? A pessoa está passando por um problema. E é um problema que nós sabemos que podia ser temporário. É temporário, ou não enxerga uma solução, né? E acha que é para sempre. E acha que é para sempre. Porque não tem nada para sempre. E aí podemos entrar em alguns fatores biológicos. Os fatores biológicos, então, também é um desses itens, né? Cada sentimento é registrado no organismo físico por uma substância química produzida ou absorvida pelo organismo. Aquela serotonina que o Reinaldo falou, dopamina, enfim, cada sentimento. Por isso que a gente precisa trabalhar muito as nossas emoções, né? O que eu estou sentindo? Isso é uma virtude, esse sentimento? Isso ciumenta. É uma virtude? Então vai trabalhar essa emoção, porque ela vai se transformar numa dor física. Porque eu me abaixo a autoestima, porque eu não sei o quê, porque eu minto, porque eu invejo, porque sei lá o que é. É virtude? Não, então vai cuidar. Vai cuidar porque tem como cuidar. Tem como cuidar. Então, voltando, cada sentimento é registrado no nosso organismo físico por uma substância química produzida por nós mesmos. Assim, além dos tratamentos químicos convencionais, se faz importante a associação de esporte, de lazer, de hobbies, de religiosidade. E por isso, às vezes, tratamentos convencionais parecem insuficientes, porque a gente precisa de muita coisa ao mesmo tempo. A gente precisa cuidar do corpo, da alma. Né? E só para explicar essa coisa da serotonina, que está muito em voga, né? Todo mundo sabe que ela nos deixa feliz. Ela é uma substância química, como dissemos, e ela tem uma função que se chama serotoninérgica, ou seja, problema no conjunto das etapas que ela produz. Porque ela precisa de 3 etapas para ela funcionar no nosso organismo. Primeiro, ela faz a sua síntese. Segundo, ela faz as ligações com receptores celulares. E terceiro, leva o resultado disso, ela usa como transporte. Só para fazer um parêntese, uma pequena propaganda do Floral, o Floral faz isso. O Floral, ele trabalha nessas sínteses assim, porque quando a gente tem algum problema emocional, é quando uma dessas sínteses, tanto da serotonina, da dopamina e a outra, eu esqueci o nome, a adrenalina, elas precisam disso, fazer esses 3 movimentos. E, ao não fazer, a homeopatia, o floral, essas que trabalham com energia, elas vão nesse local para fazer esse trabalho. Então, se há falha em alguma dessas etapas, a atuação desse neurotransmissor se reduz. Então, cada sentimento, de novo, eu coloquei 3 vezes essa frase, porque para mim, a parte das emoções e sentimentos é a base, é o princípio de todos os resultados do nosso comportamento. Então, cada sentimento é registrado no organismo físico, produzido e absorvido por ele. Então, nós somos responsáveis por tudo que sentimos. Então, por exemplo, a depressão. A depressão, ela trabalha na mente, nos sentimentos, no comportamento e no corpo. Na mente, tem dificuldade de concentração. No sentimento, tem um sentimento de culpa, de tristeza, de vazio. No comportamento,
perda de interesse, não quer sair, não quer, ou, enfim, não quer isso, não quer aquilo, né? Isolamento, irritabilidade. E também tem o corpo, que no corpo vai para insônia, falta de energia para fazer as coisas, falta de apetite, ou até apetite demais, enfim, um descontrole. Então, cada sentimento leva a um comportamento. Agora, veja bem aqui, muitos se veem nessa situação de grande desespero ou solidão existencial. E mesmo assim não buscam terminar com sua vida. É a mesma pergunta que eu fiz anteriormente. Onde que faz a diferença? Então, nós vamos entrar agora nessa parte da espiritualidade, porque já falamos dos filósofos, da sociologia, da parte biológica, e vamos ver, no caso que somos aqui numa casa espírita, o que o espiritismo lida, como que ele lida com isso? A primeira coisa que a gente sabe, dentro daqueles princípios que o Arnaldo colocou, é que há nessa criação um objetivo maior, que é nos tornarmos a imagem e semelhança, ou seja, o mais perto possível da perfeição. Essa frase é meio que assim, ou é intuitiva, ou é teórica, ou alguém te falou, mas você sabe que é assim. Você sabe que você foi criado por uma força maior, que a gente chama de Deus, e que ao ter te criado, Ele quer de você que você se assemelhe a Ele, que é a perfeição pura, que é a justiça pura. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que subir nessa escala para chegar e merecer estar ao lado do nosso Criador, semelhança e imagem, como foi colocado anteriormente, pela sua inteligência. Porque a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: o que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, se Ele é inteligência e eu sou sua criatura, eu me assemelho à inteligência. Não a perfeita, mas em andamento para conquistá-la. Então, institui justamente com essa criação duas leis, ou seja, Deus, né? Deus, como lá no teocentrismo, que Ele é o centro no sentido de leis. Ele colocou leis, Ele não julga pessoas, Ele coloca leis. E eu trouxe duas leis para nós pensarmos. Primeiro, aqui para trás. Sim. A primeira é a lei da liberdade. Isso é uma lei. Você pega os povos aí, a escravidão, vai para a história, e você vai ver que chega uma hora que a pessoa vai procurar a sua liberdade. Não tem jeito. Então já começa sem muita, sabe? Porque o ser humano foi feito para ter liberdade, que é uma lei natural. E a segunda lei é a lei do progresso. Então a lei do progresso também, que diz que nós vamos sempre crescer. Até as reencarnações estão aí para mostrar que nós temos que desenvolver, progredir sempre. Então essas duas leis são as leis universais. Tem outras lá, eu trouxe essas duas para a gente conversar. Então, na verdade, não existe, porque a gente está falando de suicídio, a gente está falando de pessoas que são frágeis, enfim, e que na verdade não existe uma personalidade suicida. Não existe uma pessoa que no planejamento reencarnatório vai falar assim: eu vou me suicidar. Isso também não existe. Seria incoerente, né? Ele está vindo para cá, como é que ele vai planejar a suicídio? O coerente seria: eu não vou me suicidar nessa encarnação. Isso está implícito, né? Então, existe sim uma vulnerabilidade. Então,
Considerando a faculdade de liberdade, a gente diz assim, o que essa lei estabelece? Estabelece os mecanismos necessários e suficientes para cada individualidade decidir e agir segundo sua própria determinação, no seio de uma sociedade organizada. Eu até sublinhei ali, sociedade organizada, porque eu pergunto, nós estamos numa sociedade organizada? Vocês acham que a gente vive numa sociedade organizada, gente? O Brasil é o país que não está nem em desenvolvimento mais. Você acha que ela está organizada? Dentro dos limites impostos pelos demais leis naturais. Então, quanto mais desorganizado, é mais chance de eu ter uma depressão ou não? Claro! E outra coisa, além do, eu falei do Brasil comparando com países de primeiro mundo, mas nós todos, quanto humanidade, estamos num país, num planeta de expiação e provas. Então, Mesmo o país do primeiro mundo. Oi? Mesmo. Então imagine, a nossa probabilidade de cometer essas loucuras é maior do que se você estiver num país. Por quê? Porque nossa sociedade é desorganizada. Então, como uma sociedade organizada ainda está longe de ser conquistada, usamos nosso livre-arbítrio sobre determinada situação, tomando por base o acervo de informações que existe na faculdade de memória e as pressões exercidas pelo meio ambiente externo. Praticamente, repetindo o que o Arnaldo colocou. Né? Então, nós estamos a pressão externa, eu tenho conceitos, comparo uma coisa com outra, as duas são frágeis, dá no que dá. Então, a tomada de decisão, que é uma escolha, assertiva ou não, depende de 3 fatores. Porque eu coloquei aquela imagem ali, o homem no meio daquelas flechas, justamente porque a gente tem que fazer escolhas o tempo todo. A todo momento a gente tem que escolher. E como a gente erra mais do que acerta, mas para acertar nós dependemos de 3 fatores. Primeiro, a tomada de decisão, a escolha, primeiro, de informações. Quanto mais informação você tem, mais assertivo você vai ser. Isso até para comprar algum produto. Aliás, é o que a gente sabe fazer. Quando você vai comprar qualquer coisa, uma roupa, um imóvel, você vê o mercado, como é que funciona, é isso. Só que com a nossa alma também temos que fazer isso. Temos que comparar o que nós éramos com o que a gente quer ser. E segundo, a qualidade dessas informações. Quem me disse isso? Por que eu acredito no que eu acredito? Desde quando eu acredito? Será que já não passou? Então, primeiro era número de informações, segundo, qualidade dessas informações, e terceiro, a intensidade da pressão que o meio ambiente vai exercer em cima de mim. Mas eu pergunto para vocês, a intensidade da pressão, se eu tiver boas informações, e se eu tiver qualidade de informações, eu me impressiono mais ou me impressiono menos? Me impressiono? Menos. Muito mesmo. Eu tenho mais chance de não ser envolvida naquela situação. Analisa os dois. Você analisa os dois. Mas agora eu vou mostrar para vocês, no Livro dos Espíritos, uma pergunta que é do número 954 e que ela faz uma pergunta super pertinente daquilo que a gente está conversando. É o 154. A pergunta é: uma imprudência que compromete a vida sem necessidade é repreensível? Então Allan Kardec pergunta: quer dizer, é pecado? Qualquer coisa assim, é pecado? Uma imprudência? Acabar com a própria vida?
Olha a resposta. Não há culpabilidade quando não há intenção ou consciência de fazer o mal, nem para si mesmo. Então não tem culpa. Não tem culpa. Essa resposta coincide com qual filósofo? Não, qual filósofo não, qual movimento? Lembra um pouco o estoicismo? Eu acho que eu quero com a minha vida. Quer dizer, não tem culpabilidade. Se você não tem consciência das coisas. Então, até lembrei da frase de Paulo de Tarso que diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É bem próprio para essa situação. Então, a lei do progresso, que também em determinadas situações é chamada de lei transformação de ciclos, ela diz, no que ela trabalha? Ela atua no promover modificações em estrutura interna, adquirindo outra configuração, com distintas propriedades, qualidades, características ou comportamentos. O que está dizendo aqui essa lei? Que toda vez que eu refaço, mudo de ciclo, eu me aprimoro, eu me torno melhor, eu erro menos, tenho mais consciência do que eu devo ou não devo fazer. Porque uma coisa que não tem certo e errado é verdade, mas tem consequências, porque existem as leis, tem consequência, no mínimo perda de tempo. Então, dessa forma é sempre dar uma nova forma, feição ou caráter a uma coisa que já existe. Então, eu sou eu. Quando eu desencarno, eu continuo tendo a minha essência, a minha bagagem, a minha personalidade. Mas esta mesma bagagem se aprimora, se torna mais qualificável. Dá para perceber? À medida que eu mudo de ciclos. E a outra lei, quer dizer, outra lei nós falamos do progresso e da liberdade. Então a pergunta anterior estava focando na liberdade. Agora, na pergunta 949, Allan Kardec pergunta o seguinte: o suicídio é excusável quando tem por objetivo impedir vergonha de recair sobre filhos, sobre a família? Porque aqui vocês sabem que existem determinadas religiões e determinadas filosofias que, por exemplo, os muçulmanos, quando eles jogam aquelas bombas, eles mesmos se matam. Como é que fica? O suicídio é excusável? É perdoado? Você pega os samurais por honra, eles se matam. Se o inimigo pegá-los, eles não deixam o inimigo matá-lo. Ele se mata antes do inimigo, porque é uma questão de honra. Ele não pode ser preso. Você vai julgar uma pessoa dessa como? Não é uma filosofia de vida, não é um conceito? Então, é isso que a pergunta está perguntando. É excusável? Resposta: aquele que age assim não faz bem, mas ele pensa que está fazendo bem. E Deus, no caso aqui as leis de Deus, o tem em conta, porque uma expiação que ele próprio se impôs, ele atenua sua falta de intenção, quer dizer, as leis de Deus atenuam essa falta pela intenção, mas com isso não deixa de cometer uma falta. É aquilo que colocamos, é uma consequência. De resto, olha que bonito esse final. De resto, aboli os abusos da vossa sociedade e dos vossos preconceitos, e não tereis mais desses suicídios.
949. Allan Kardec pergunta, o livro da verdade responde. Então, é a sociedade, são as pressões, são a falta de conhecimento. Abolir o abuso da vossa sociedade. E o mais interessante, são os preconceitos. E não vai ter mais dores. Não é só não vai ter suicídio, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter choro. A pergunta do Allan Kardec. Quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? O estado, assim, ele com ele mesmo, né? São muito diversas, assim como é diversos motivos. Não apenas fixadas, e em todos os casos são sempre relativas às causas que o provocaram. Quer dizer, as causas são diversas, mas sempre relativas ao quê? Ao que ele não teve experiência para vencê-las. Ele não teve experiência. Por isso ele vai conhecimento. vai retomar essa experiência. E bem lembrado pelo Arnaldo que essa experiência não tem nada a ver com o mesmo cenário, com a mesma pessoa, com o mesmo filho, com o mesmo marido, mesma esposa, mesmo companheiro, nada. É outro cenário, com outras pessoas, provavelmente com os mesmos defeitos. Aí sim. Entende a diferença? Mas a resposta continua. Mas uma consequência a qual o suicida não pode fugir é o desapontamento. Isso é interessante. Porque, com certeza, ele quer sair daquela dor. Aí ele morre, ele vê que ele está com a dor ainda. A dor é a experiência que ele não tem jeito. Então, a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam as faltas imediatamente, outros em uma nova existência. Né? Então, nós estamos quase finalizando e percebam que aqui, mesmo no livro dos Espíritos, você tendo olhos para enxergar desta forma, que não há culpabilidade, você enxerga fazendo esse tipo de leitura. Porque, na verdade, o que a gente quer com a lei do progresso? Olha lá. É ir para a perfeição. Então, se nós somos simples e ignorantes, ou seja, somos imperfeitos, nós temos que nos tornar bons. Nós vamos para a classe de puros, enfim, sempre nos progredindo. Como diz na 779, diz assim: o homem se desenvolve por si mesmo, e com as leis juntos, né? Mas nem todos progridem simultaneamente, nem do mesmo modo. Somos individualidades. Cada um é cada um tem uma história, uma estrada, uma memória. Né? Nós estamos aqui para servir de modelo para o outro. Só isso. Mas mais do que isso é difícil. Então, gente, terminando, a última imagem que eu trouxe, até para desaliviar um pouco, porque o tema pega, né? Eu trouxe essa imagem, né? Que é exatamente o que acontece com a gente. Vamos sair dessa situação da cabeça, né? Tá sem razão nenhuma, né? Não enxerga, não vê, não entende, não quer entender, enfim. Era isso que eu queria trazer para vocês. Essa foi a minha reflexão, o
minha pesquisa. Espero que vocês tenham compartilhado de alguma coisa com ela.